E o governo do estado apresentou hoje já o resultado do estudo elaborado para um protocolo de ações no retorno às atividades assim que isso for possível. Vamos conhecer algumas dessas medidas. É o programa Pro-Piauí, o Pacto de Retomada Organizada no Piauí. Vamos ver quais são esses detalhes, então. Bom, vão ser levados em conta risco epidemiológico, sanitário, ocupacional e econômico. No caso do risco epidemiológico, será levada em conta a velocidade da propagação e a capacidade de atendimento. No risco sanitário, medidas higiênico-sanitárias básicas e de precaução com foco na saúde do trabalhador. Com relação ao risco ocupacional, vamos ver risco atrelado ao desempenho da atividade profissional. Já no risco econômico, o risco atrelado ao desempenho das atividades econômicas. Outros critérios avaliados são o índice de avaliação para a classificação das atividades econômicas. O que vai ser levado em conta? Primeiro, dinamicidade do setor. Quanto maior o impacto de um setor nos demais setores econômicos, maior a sua classificação. Em seguida, o número de empregos. Quanto maior o número de vínculos empregatícios, maior a classificação do setor. Quantidade de estabelecimentos. Quanto maior o número de estabelecimentos presentes no setor, maior a sua classificação. Arrecadação. Quanto maior a participação na arrecadação do estado do Piauí, também maior será a sua classificação. E, por fim, participação no valor adicionado bruto. Quanto maior a participação no valor adicionado bruto, também maior será a classificação. Nós temos ainda critérios econômicos e epidemiológicos, que levam em conta pesos diferentes. Número de casos novos nos últimos 7 dias e número de casos novos nos 7 dias anteriores, traçando um paralelo. Isso terá um peso 4. B. Número de internações nos últimos 7 dias, em comparação com o número de internações nos 7 dias anteriores, também com peso 4. E, por fim, o número de óbitos nos últimos 7 dias, em comparação com o número de óbitos nos 7 dias anteriores. Esse critério com peso 2. Então, para saber mais detalhes desse plano e como deve ser a aplicação, nós vamos conversar agora ao vivo com o diretor do Hospital Infantil, o médico Vinícius Pontes, que também faz parte do Centro de Operações de Emergência do Estado. Boa noite, doutor Vinícius. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui. Seguindo todos esses critérios, é possível que o estado do Piauí retome as suas atividades com segurança? Todo esse empenho no trabalho de controle do Covid, né, do coronavírus, ele reflete desde o momento que a gente programou o isolamento social, a implantação das medidas para poder aumentar a capacidade de atendimento, o treinamento dos servidores para que conseguisse fazer um atendimento adequado e mais seguro, né, de todos esses pacientes acometidos pela Covid, e nesse momento começa-se o estudo de reabertura do mercado. O que a gente tem que entender é que o peso para a abertura do mercado, 70% é a parte epidemiológica e de saúde, 30% é a parte econômica. O que nós temos nessa determinação hoje, que foi discutida com o governador e foi apresentada para a sociedade, é um planejamento de como fazer a reabertura. Como é que a gente conseguiria fazer a abertura por setores, né? A gente dividiu em 12 setores, para que a gente consiga, em cada setor, ir fazendo de forma segura para o usuário, tanto para o cliente daquele serviço, quanto para os servidores e os trabalhadores daquele serviço, possam ter segurança de abrir a sua repartição, seja ela comercial, seja ela de construção civil, seja ela de saúde. Risco de atropelar esse processo e abrir antes de cumprir esses pré-requisitos? Na verdade, o que a população tem que compreender é que a reabertura de mercado, ela não é voltar para a vida antes Covid.
Na verdade, é o novo normal. É uma abertura para que a gente consiga abrir paulatinamente, para que a atividade econômica comece a rodar, mas que a população esteja segura. Então, às vezes, causa a impressão de que a reabertura seria abrir abruptamente e voltar a ter a vida como se não existisse Covid. E não é isso. Nós teremos medidas de controle sanitário que elas têm que ser seguidas. Então, em cada setor, ele vai ter a sua norma definida, que já está escrito isso, já está definido a forma de seguir a parte sanitária, e que essa reabertura, ela não se dá de forma abrupta. Ela vai sendo aberta paulatinamente, seguindo todos os critérios que você apresentou inicialmente, e que só poderá ser aberto aquele estabelecimento desde que ele siga essas determinações sanitárias. Se não for seguida a determinação sanitária, ocorrerá uma contaminação da população maior, acontecerá um risco de fechamento. Então, a população tem que ser orientada e que o governo estadual e as prefeituras estão trabalhando juntos para que a gente consiga fazer de forma disciplinada uma abertura segura para a população e que nós teremos inúmeras regras a seguir para ter um convívio social adequado e que a gente consiga abrir paulatinamente os setores econômicos. Neste processo, doutor Vinícius, as empresas terão que seguir uma série de protocolos de distanciamento e higienização, mas o cidadão também tem que ter consciência de que ele não pode mais fazer as coisas como fazia antes. E também não é porque vai abrir o comércio que precisa ir todo mundo correndo ao mesmo tempo, né? Exatamente, até porque não poderão entrar nas repartições como se entrava antigamente. Nós teremos o que a gente chama do novo normal. O novo normal é seguir etiquetas de higiene, seguir normas sanitárias, para que a gente consiga proteger o máximo possível da população. A estrutura hospitalar ela foi bastante fortalecida. Nós tivemos nas últimas horas um ganho muito expressivo, que foi essa conquista de chegar a mais 170 respiradores no nosso estado, 100 para distribuir na rede hospitalar estadual e 70 na rede da prefeitura, da capital da capital do Piauí, em Teresina, que isso vai nos dar uma segurança. O outro passo que nós temos discutido bastante é que essa reabertura ela vem junto com uma necessidade de fortalecer a busca ativa de pacientes positivos, pacientes sintomáticos, e que as nossas unidades de saúde da família sejam fortalecidas para que a gente consiga fazer uma segregação e um controle adequado desses pacientes que estão ainda em regime domiciliar. Por quê? A preocupação seria de pacientes que estão sendo diagnosticados ou pacientes sintomáticos ainda não confirmados, não terem um acompanhamento prévio, um tratamento precoce e terminar, mesmo com toda essa ampliação de leitos de UTI, esses leitos serem insuficientes. Então, a força do Estado, o trabalho criado ao longo desses 2 meses e meio, foi de fortalecimento da rede pública de maior suporte. O Estado agora está ampliando a parte de exames que tem detecção mais precoce, com um exame de antígeno que está sendo adquirido e vai ser ampliado para toda a nossa rede, para que a gente consiga fazer isso sempre visando diagnóstico precoce e prevenção. Muito obrigada, então, doutor Vinícius Pontes, pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde.